Olá, pessoal. Aqui é o professor Bruno. Dia 7 de dezembro de 2021. Eu vou gravar esse vídeo porque hoje saiu uma notícia aqui divulgada pela revista Veja sobre o Enem, né? Para variar, mais uma polêmica, mais uma controvérsia e aqui no caso uma possibilidade de mudança. Olha a chamada. Exclusivo, Enem terá duas fases, provas por área e questões dissertativas. Veja teve acesso ao texto aprovado pela Comissão Especial do Conselho Nacional de Educação, formada para repensar o exame. Matéria que é assinada pelo Ricardo Ferraz, de hoje, 7 de dezembro de 2021, né, a 1h49 da tarde. Estou gravando esse vídeo às 5h40. Bom, pessoal, isso aqui, para variar, mais uma bomba envolvendo o Enem, né? A gente não tem paz com o Enem, né? Cada ano é uma novidade, é Enem digital, é mais de uma aplicação do Enem por ano, é a promessa de que o Enem teria mais de uma, né, prova para o aluno poder fazer o Enem no meio do ano, no final do ano. E agora apareceu essa notícia aqui, né, de que o Enem pode vir a ter duas fases, mas vamos lá, muita calma. Eu sei que se você chegou aqui nesse vídeo é porque você já deve ter visto essa notícia e está procurando maiores informações. O que se sabe até agora? Que há uma comissão formada, né, pelo Conselho Nacional de Educação para discutir uma proposta de mudança no Enem, decorrente, obviamente, deste modelo, né, do novo ensino médio, que tem, além das matérias obrigatórias da BNCC, uma grade de itinerários formativos, né? Que, para falar bem a verdade, as pessoas ainda não sabem muito bem o que é, né? Cada escola está fazendo isso de uma forma, né? Existem aí várias propostas diferentes e a pergunta sempre é aquela, né? Tá, mas isso vai ser cobrado aí nos exames oficiais, nos vestibulares? Talvez essa comissão esteja tentando ali balizar um pouco, né, essa ideia, o que, por um lado, amarra, né? Se você começa a ter na prova do Enem algo que faz referência a esses itinerários formativos, obviamente você vai fazer com eles aquilo que os vestibulares e o próprio Enem já fazem com o currículo escolar, né? Que é torná-lo utilitarista, quer dizer, você vai ter matérias voltadas ao Enem. E aí eu já questiono se é bem essa a proposta, né, desses itinerários. Mas, bom, o que a matéria, né, da Veja fala? Ela faz o seguinte, né? Essa proposta, primeiro, seria para a edição do Enem de 2024, e aqui eu já tenho que fazer um grande parênteses, né? Pessoal, esse ano próximo, 2022, é um ano eleitoral. 2023 será o primeiro ano do próximo governo, que não necessariamente será a continuidade do governo atual. Ou seja, provavelmente teremos aí trocas, ministro da educação novo, né? Toda uma reformulação na pauta da educação. Outra grande questão, né? O INEP, que é o instituto que realiza o Enem, está passando por uma crise absurda, né? O MEC, desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu, teve vários ministros, né? Teve problemas em várias edições do Enem, não só pela pandemia, mas controvérsias, né? Agora temos essa polêmica de tirou questões, né? O tal do Enem com a cara do governo, né? Então, assim, é muita coisa acontecendo nos bastidores, né? Então temos que tomar cuidado. Agora, tem uma coisa que essa matéria chama atenção, que eu não sei se é negativo, eu acho que é interessante, embora, de novo, desvirtue completamente o Enem da sua proposta original, que é a ideia, né, do Enem ter duas fases, né? Então, assim, ao invés de ter a prova atual, né, ela teria um modelo diferente, então seria, ó, segundo o que está aqui da Veja, né, uma prova de 90 questões de múltipla escolha e uma redação, que seria aplicado a todos, né? E aí, obviamente, seria basicamente uma prova de leitura, de interpretação e tal, e o que seria uma segunda fase, né? Que seria mais voltada para você aplicar a sua nota
pelo SISU nas universidades federais. E aí, segundo essa proposta que a Veja teve acesso, né, estou dizendo aqui que isso é no ramo da especulação, a Veja teve acesso a um documento que ninguém mais teve, só que isso já está repercutindo em vários sites, né, voltados à educação. Você obviamente teria 4 áreas do conhecimento, né? Então, por exemplo, você teria uma segunda fase, uma prova de ciências, tecnologia e matemática, né? Então, imagino ali uma prova, por exemplo, de física, química e matemática, que você ia usar, por exemplo, caso você quisesse se inscrever num curso de computação, num curso de matemática aplicada, de física, tá? Um curso que eles botaram aqui como Ciências Sociais Aplicadas, que seria basicamente voltado ali ao curso de Economia, Administração, Direito, que, vamos lá, seria talvez você vai fazer uma prova de matemática, mas também vai fazer uma prova de História e de Geografia, né, porque são áreas ali um pouco correlatas. Uma outra área que seria Humanidades, Linguagens e Artes, né, voltado, por exemplo, para o meu curso de História, ou de Letras, Geografia, Pedagogia, que você ia fazer basicamente o quê? Uma prova de História, Geografia, talvez uma prova de língua portuguesa mais aplicada, e uma outra área de Biológicas e Saúde, onde você provavelmente vai fazer uma prova de Biologia e de Química mais aprofundada. Ou seja, o Enem ficaria muito parecido com o que a gente tem hoje, por exemplo, no vestibular da Unicamp, né, que é uma primeira fase comum a todos e uma segunda fase dissertativa, aqui no caso, né, voltada para as áreas de especialidade, né, voltadas aí para o que você quer seguir na carreira como vestibular. Bom, primeiro ponto, pensando que o Enem, para muita gente, virou um vestibular, faz sentido. Agora, vamos começar a pensar os problemas. Pessoal, a gente tem que lidar com o seguinte, o tamanho do Enem. O Enem é uma prova de aplicação nacional. A correção da redação já demanda uma quantidade de pessoas, de processos, de segurança, de validação da correção. Por quê? Porque a correção não é feita por uma única pessoa. Toda a redação é corrigida por mais de um corretor, as notas são cruzadas. Se houver discrepância dessas notas, tem uma terceira correção. E isso não é só uma questão logística, isso é uma questão também de custo. E aí a gente tem que começar a pensar o seguinte, bom, mas já parou para pensar corrigir provas, elaborar provas dissertativas, corrigir essas provas na escala do Enem? A maioria dos vestibulares tem adotado o modelo de prova-teste na primeira fase, por exemplo, como o que aconteceu na Unicamp, por 2 motivos básicos. O primeiro é velocidade de correção. Segundo, barateamento, né, desse processo, né? Não só com não contratar corretores, mas toda a dinâmica, né? A quantidade de papel que você tem que ter para uma prova dissertativa, né? Caderno de resposta, transportar isso, separar isso, organizar. Cara, é muita coisa, é uma logística enorme. E cá para nós, o governo não está dando conta nem de fazer o Enem, que já devia ser feito, né? Nós tivemos erro em questão. Nós tivemos sala de aula em que não couberam os alunos no Enem do ano passado. Nós tivemos essa coisa de abre uma nova data de inscrição, remarca o Enem. Então, assim, você já tem dificuldades enormes para realizar o Enem no modelo que a gente tem. Vamos complicar ainda mais esse processo? Acho bastante complicado. Outro problema. Já é notório que muita gente questiona as correções da redação do Enem. Vamos expandir isso para questões dissertativas. Olha o tamanho da complicação que vai se criar. E aí começam os delírios, obviamente, né, de algumas pessoas, que é o seguinte, eles aqui falam, né, de como é que seria essa correção, eles estão propondo, né, que você mude um pouco ali o processo do TRI, aí são questões técnicas que, ok, pode ser, né, corrigido dessa maneira você poderia ter menos questões e tal, né? Só que aqui no portal do Guia do Estudante, os caras já estão falando que uma das ideias, vai vendo, é que essa prova seja corrigida, tá,
por inteligência artificial para diminuir os custos e permitir uma divulgação mais rápida dos resultados. Agora, vamos lá. Inteligência artificial vai corrigir uma prova de humanidades. Agora eu não estou sendo ludita, não. O cara é contra a tecnologia. Não, não é bem isso. Eu estou querendo refletir sobre o seguinte. O grau de complexidade que você tem na correção, as sutilezas da correção de uma prova dissertativa são muito grandes. A não ser que você parta para uma prova que, na verdade, é uma prova dissertativa objetiva, né? Quem descobriu o Brasil. Isso é um pouco a cara do governo, né? Então, assim, eu acho muito difícil que isso funcione. E também acho muito difícil que isso funcione sem erros. Esse é o grande problema. Funcionar, até um relógio quebrado às vezes funciona, né? Mas não marca a hora certa. Agora, obviamente que aqui vem um grande ponto, né? Essa comissão especial é consultiva. Então, galera, nada disso está valendo. Por quê? Demora. O ministro da Educação vai ter que aprovar essas mudanças, né? Você vai ter que debater isso. E o Conselho Nacional de Educação só vai, de fato, apresentar essas questões em janeiro. Mas, de novo, se isso for aprovado, só vai valer para o Enem de 2024. E, sinceramente, com eleições vindo aí ano que vem e possivelmente troca de governo, pessoal, fique calmo, muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte, tá? Então, eu quis fazer esse vídeo mais porque eu sei que esse assunto vai aparecer, inclusive, em sala de aula ou nos comentários, então eu já quis me adiantar, tá? Se você tem alguma outra dúvida sobre o Enem, sobre outros vestibulares, inclusive, coloca aí nos comentários, né? E o que você acha da possibilidade de um Enem com duas fases? Eu particularmente acho que uma parte do Enem mais específica para o ingresso na universidade até é interessante. Eu, de novo, só questiono a viabilidade de você fazer isso, ainda mais em um modelo dissertativo. Acho muito pouco provável que essa ideia possa ser levada adiante. Beleza? Então, pessoal, fora isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa as notificações, dá o seu joinha. E aqui do lado, já que a gente falou de Enem, eu vou deixar uma playlist para as correções das provas do Enem que estão disponíveis aqui do canal e de outros parceiros aí de outras áreas. Belezinha? Um abraço e até o próximo.